Saudações, nobres ouvintes, podcast Sem Esperança. Sabe a frase de onde menos se espera é que não sai nada? Pois é. O governo Lula é CREs, né, como estão chamando, é um exemplo disso. Bom, desempenho da economia medíocre, pífios, os crescimentos assim, aquele 0, quebradinho por cento, certo? Só teve uma melhora na visão externa do Brasil, agora com a reforma tributária, né, com a aprovação, né? Então, assim, não veio avanços. Tem gente falando, tem gente expondo, na verdade, por exemplo, números de falências de empresas na casa de centenas de milhares. Assim, e culpando o governo Lula. Assim, primeiro, assim, falências são processos que levam anos, certo? É capaz de até ter começado, por exemplo, no governo do Lula, mas nos primeiros, certo? Mas falências são processos que levam anos para acontecer até que, digamos assim, a empresa de fato seja fechada, certo? Então, por isso, não dá para jogar na conta dele isso. Contudo, como eu disse, também não há melhora. E só para voltar um pouco no assunto das empresas, já era de conhecimento do Brasil, e isso até na era dos primeiros governos dele, que uma em cada 5 empresas ultrapassavam os 5 anos. Sobreviviam independente da natureza, tá? Seja primeiro, segundo ou terceiro setor. Só uma durava mais de 5 anos. E isso é mais por fatores internos mesmo, delas, de governança delas, de administração, do que em si políticas econômicas. O que não quer dizer que não influencie. Mas também meio, como eu disse, não piorou, porque o que não havia tanto assim a ser piorado, digamos, certo? Não havia o que a ser piorado. Só ficou a questão do, como chama, da a questão de a promessa foi saúde, educação, segurança, emprego e picanha. E ele começou com um projeto que era para dar 10% em carros. Pois é. E que não durou, acho que nem um mês. Não vigorou nem um mês as reduções que fariam dos carros. Outra coisa foi o desenrola, que não desenrolou nada. E era até um programa um pouco nocivo, porque, por exemplo, nesse renegociamento de dívidas, você colocava acima do mínimo existencial, que é um parâmetro que tem no Código de Defesa do Consumidor, para você não se afogar em dívidas. E no decreto, na lei do desenrola, estava dizendo que não ficava estabelecido, digamos assim, ou eu não lembro exatamente o termo, não se aplica, digamos assim, o que era ao programa. E, bom, é isso.
o que dizer. Fechou agora uma reforma para tentar zerar o déficit público. Pessoal, o déficit público é basicamente para dizer que o governo pode pagar o que ele adquire, digamos assim, que ele gasta, certo? Aí não é muito diferente de uma pessoa, por exemplo. Se a pessoa é perdulária e gasta mais do que ela tem, isso resulta em, além de dificuldades de conseguir mais dinheiro, abala a confiança que as pessoas depositam nela, certo? A confiabilidade. Imagine um cara que, por exemplo, gasta tudo, é um putanheiro, gasta tudo com mulher e bebida, e que vive endividado, fazendo fiado. Você não vai, por exemplo, empregar ele, você não vai, e por aí vai, certo? Então, assim, é um governo que tem a mão aberta e que gasta demais. Também não vai ter a confiança de investidores, que você não sabe, que nem, por exemplo, ele quis taxar os lucros de empresas internacionais. Então esse é o tipo de coisa que limita muito e que tira a credibilidade, até a previsibilidade de um governo. Então, assim, disso daí não houve melhor e também não houve piora. A inflação, assim, foi, digamos assim, bem natural, como se diz, foi bem dentro, não teve nenhum preço que explodiu, digamos assim, mas também não teve nenhuma grande redução. Até a picanha, a carne mesmo, tá em patamares aceitáveis e um pouco melhores do que antes. Mas isso estou falando aqui da região metropolitana de São Paulo, um estado que produz carne, né? Produz carne ainda para o mercado interno. Então talvez a referência não ajude muito. Certo? Mas, como eu disse, não, de onde menos se espera, nada se aparece. E também falando nisso, só para terminar, foi a promessa, né, a lançamento da programação. Eu queria ter falado disso há mais tempo, do SBT para 2024. Diria que foram umas jogadas boas, mas eu não sei. Eu não sei quando eu digo isso, né? Depois de falar que foram jogadas boas, eu não sei se de fato vai dar resultado. Digo isso porque, assim, é difícil tirar, principalmente no caso do Lucas Neto, tirar alguém que fez nome na internet, trazer para a televisão, principalmente num horário, eu acredito que vai ser próximo, similar ao do Bom Dia e Companhia. É muito difícil, principalmente se tratando de um público mais jovem, infantil, né? Fica difícil converter, por mais que ele seja um sucesso de público, tenha as atrações dos shows dele, por exemplo, sejam lotados. Eu fui procurar para minha sobrinha, né, shows dele, e de fato ele é um sucesso, sim, que nem ela tem todos os bonecos dele, por aí vai. Mas assim, e de resto, como se diz, é o SBT apostando também, né, em forma e não em conteúdo, certo? Óbvio, Luiz,
O Lucas Neto, não gosto dele, porque eu acho que ele tem ele grita muito, né, nos vídeos dele, mas ele produz um conteúdo de qualidade, sim. Só que como é que teria que haver adaptações também para o timing televisivo? Teria que haver pela questão de audiência, né? E o SBT ele está no terceiro lugar, né? Quer recuperar o segundo da Record. Só que ele está num terceiro lugar, sentindo a Band fungando no cangote dele. Então aí também é uma promessa meio furada para 2024, certo? Bom, enquanto isso, são minha opinião, meus cristãos. Obrigado.